Olá, amigos aprendizes do Evangelho. Hoje, nosso comentário do Pão Nosso é do capítulo 126, chamado O Espinho, baseado numa fala de Paulo, que foi registrada na segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 7, em que ele disse: E para que me não exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, mensageiro de Satanás. E aí, Apolônia? É, só um comentário, né? Que muitos escritores tentaram, é, fizeram muita pesquisa, tentaram entender o que era este espinho na carne que Paulo fala, né? E aí, assim, é, a gente vai tentar demonstrar ele aqui, tá? Então, o espinho é um elemento da natureza que é muito usado pela espiritualidade para demonstrar as nossas fraquezas, ok? Veja, a rosa, que é uma flor tão bonita, mas ela tem um espinho, que de uma certa forma a protege, né? É, e também, assim, então esse espinho ele serve para nos tornarmos belo espiritualmente falando, certo? E aí a gente vai passar ou ter alguns espinhos para que a gente possa se transformar no belo. E Emmanuel traz aqui a fala do apóstolo Paulo. No livro Paulo Estevão, ele traz uma bela leitura, né? Porque o livro é fantástico, recomendo, e traz também um bom aprendizado de recomeçar, né? E mas o que é esse espinho, né, de Paulo? Então, esse espinho aqui, ele pode representar muitas outras coisas. E a gente não tem que buscar o espinho de Paulo, a gente tem que buscar o nosso, né? É, Paulo, antes da conversão, ele era um perseguidor. Após a sua conversão, ele foi reconhecido como a luz. E ele era exaltado para que não perdessem ou melhor, ele era extremamente exaltado, né? Mas ele tinha uma grande preocupação, e essa preocupação era que ele não se perdesse no orgulho e na vaidade, né? Porque muitas das vezes a gente se acha que a gente é mais que Cristo, né? Porque a gente é tão bom, né? A gente é um médium tão maravilhoso que a gente pode ter essa mediunidade sem Cristo, sem Jesus, sem o Mestre. É difícil isto? Não é tão difícil assim. E a gente encontra isto muito, né? Então, ele faz aqui um alerta para a gente. Paulo traz isso aqui como um alerta para que a gente possa vencer a nossa vaidade, o nosso orgulho, que a gente já traz, né, na nossa carne, né? E isto não tem como ninguém vencer para a gente. Ela é uma luta interna. E somente a gente, cada um de nós, é que podemos batalhar para tirar isso de dentro de nós. E são essas lutas internas que pode vir ser o nosso espinho, né? Então, é, o espinho para mim pode ser uma coisa, para a Lívia pode ser outra, e para você, leitora, que pode ser vários, ter outros vários significados, né? E embora Paulo ele fosse um grande discípulo, ele ainda estava na luta com o seu interior, né? Então, veja, se Paulo, que foi quem foi, né, que levou o evangelho, que espalhou o evangelho para o mundo, ele tinha os espinhos, imagina eu, pobre Apolônia, né? Então, aqui fica só uma ressalva, né? E ele pede, então, para que a gente não cultivar esse orgulho, esta vaidade, né?
mas olhar para as nossas fragilidades internas, e ele chama isso de Satanás. É isso que ele chama de Satanás, né? E não é que ele está xingando, não, não é. Mas vencer a gente mesmo é muito difícil e complicado. E é vencer esse mal que ainda está em nós. E não dá para sentir um Deus sem a gente se sentir, por exemplo, um nada. Às vezes a gente se sente um nada diante da grandiosidade divina, diante da grandiosidade, da complexidade do universo. Às vezes a gente se sente um nada. E também a gente não pode se sentir assim, né? Então, a gente tem que ter um equilíbrio para que a gente possa manter uma imagem positiva e altiva, né, da gente mesmo. Porque senão a gente cai ou para um lado ou cai para o outro, certo? Então a gente não pode nem se exaltar, mas também a gente não pode se anular. Cada um de nós que estamos vivendo aqui no planeta, a gente tem uma função. E a gente precisa descobrir qual é essa função. E trabalhar em cima desta função. Então é isso, né? Paulo, ao ser exaltado, e ele dizia para Lucas, eles nos exaltam de situações que ainda nós não temos. Porque muitas das vezes, quando Paulo ia fazer, ele ia em alguma determinada região, né, que ele ia socorrer ou ver como é que estava sendo a aplicação do evangelho, qual era o resultado, as pessoas na rua o exaltavam mesmo. E exaltavam ele mais do que o próprio Deus, né? Mais do que o próprio Jesus. E aí é onde ele diz: eles estão nos exaltando de uma coisa que nós ainda não temos. Nós não somos isto. Só que ele tinha essa visão, ele tinha este conhecimento, ele tinha esse cuidado. Mas e se não tivesse? Como hoje, às vezes, a gente vê aí alguns pastores, né? Que prometem o mundo e o fundo, e não só pastor, padre, sei lá, alguns religiosos, porque a gente não tem que denominar nada, né? E às vezes até dentro do centro espírita a gente vê algumas coisas que a gente fala, meu, peraí, não é isto. Mas as pessoas convivem e ainda não entendeu o processo. E aí, então, se a gente não tomar cuidado com isso, a gente cria um caos. Um caos para quem? Para mim mesma, né? E eu vou ter que responder, inclusive por aquele que me seguiu e que se danou. Eu sou responsável por ele. Então, por isso que a gente fala que é um caos, né? E é aqui que a gente diz que, às vezes, as pessoas se acham tão poderosos que elas são melhores que Deus. E tem muito ser humano que ainda está nesse nível. E quando vem uma dificuldade, então aparecem os espinhos. E é na dificuldade que a gente vai entender, né? Que a gente vai ver, puxa vida, e agora? Eu faço o quê? E agora, como que eu lido com isso, né? Enfim, e tudo vai depender de como a gente vai lidar com essa circunstância, porque dificuldades todo mundo passa, né? Kardec passou, o Chico passou, Jesus passou, certo? E aí, assim, mas só que hoje a gente tem que ter um cuidado ainda maior, porque, assim, intelectualmente a gente avançou muito, moralmente nós estamos muito aqui. Só que aí a gente usa essa telinha, né, que a gente está usando aqui. E a gente faz, às vezes, a gente pode arrastar muita gente atrás da gente. E lembrando, eu sou responsável por aquele que me seguiu, por aquele que fez o que eu estou dizendo e que se deu mal. Eu sou responsável por isso, né? Então, como a gente tem essa telinha, a gente tem que estar
muito mais vigilante do que em outro tempo, né? E por isso a gente tem que buscar nos conhecer e quando chegar à contrariedade, a gente não cair em depressão. E por vezes até o suicídio, né? Porque tem pessoas que às vezes não aguenta nem ouvir não. Tá cheio de criança. Cheio. Tá cheio de criança que nunca ouviu não dos pais. E quando ouve o não, aí a criança chora, grita, esperneia, berra, bate no colega. Ai, que susto. Bate no colega, enfim, né? Bate até no adulto às vezes. Porque é, nunca ouviu não. E aí é muito necessário a gente desenvolver o bom senso e desenvolver isso na humanidade. E aí, até Kardec chegar, muitos se perderam devido a outros acharem, por exemplo, tinha lá alguém que entendia da espiritualidade, mas não dizia que era da espiritualidade e se colocava, não, eu sei isto. Não, vem comigo que você se dá bem, né? A gente escuta ainda isso até hoje, né? Vem comigo que você se dá bem, né? E muitas das vezes o cara tinha uma mediunidade, sim, ele não tratava aquilo como mediunidade, ele usava a mediunidade para se dar bem, para ganhar dinheiro indevido e uma série de outras coisas. E é claro que esse pessoal está, talvez, até hoje aí, resgatando isto, né? E é isso, Olivia. O que você acrescenta? Esse capítulo é um bom lembrete para a gente de como manter o equilíbrio sem a gente esquecer de onde somos e que nós não podemos nada sem o Criador. Porque é, realmente você falou em algum momento aí sobre o equilíbrio de que nós precisamos da nossa autoconfiança, porque sim, precisamos acreditar no nosso potencial, só que no nosso potencial, não sozinhos de que não preciso de ninguém, não preciso dos espíritos, não preciso de Deus. É, porque nós somos extremamente frágeis, seja como espíritos em evolução e principalmente aqui encarnados. Para mim, a simbologia do espinho tá presente em coisinhas pequenininhas, por exemplo, uma virose, uma infecção intestinal. Porque assim, nós somos tão frágeis aqui no mundo. A gente planeja, às vezes a gente tem um evento, né? Ah, vai acontecer alguma coisa dia tal. Aí planeja, aí faz a vida toda em função disso, pensando só no nosso plano e não no plano de Deus. Ok, aí a gente se sente autossuficiente, não, porque eu planejei tudo, eu organizei tudo, vai dar certo, tem que dar, eu vou e pronto. Beleza, aí o nosso corpo sente uma febre, tem um vírus que ataca, tem um intestino que sai do rumo, e aí, o que somos nós? O que passamos a ser nós? E é Tá. muito interessante o quanto é importante que esses espinhos, vez ou outra, apareçam, para que a gente se lembre que nós precisamos nos submeter a uma vontade maior do que a nossa. E é importante aquilo que você falou assim, não deixar de acreditar no nosso potencial, porque não é para a gente ser encostado. Nós precisamos ter atitude, nós precisamos ter autoconfiança, ter otimismo, é acreditar na nossa força de realização e fazer. Fazer contando que o suporte está nos sendo dado, claro, suporte dentro de realizações boas, né? É, se a gente envereda por caminhos negativos, a gente até pode ter o suporte da espiritualidade inferior que quer arruinar com a gente, né? Que quer fazer o mal com a gente. Mas e nós somos responsáveis por isso também, porque você falou assim, a gente erra e leva os outros para errar junto. A espiritualidade inferior que nos acompanha, nós somos todos responsáveis uns pelos outros também, porque afinal nós estamos dando energia para que eles realizem o mal.
Então, eles podem até nos acompanhar, mas aí a gente não precisa contar com a espiritualidade amiga, não, porque eles estão só esperando a gente cair do cavalo ou os espinhos virem para eles falarem assim: e agora, vamos para o caminho do bem? É, então, é um equilíbrio entre fazer o nosso planejamento aqui baseado no bem, baseado no que tem que ser feito, só que colocar a vontade divina sempre acima. E por isso a importância daquela frase, né? Se Deus quiser, se Deus assim o permitir. Então, você vai viajar não sei que dia? Vou, tá tudo comprado, tá resolvido, não tem nada que faça eu não ir. Não, a nossa posição tem que ser assim. Vou, se Deus quiser. Se É, os nossos planos estiverem em consonância com os planos divinos, sim, nós iremos. E é óbvio que as coisinhas, estou citando viagem, né? Porque sim, pega muito sim. assim na nossa fragilidade das coisas do dia a dia que a gente planeja, e às vezes nós somos pegos de surpresa. É, mas sem falar em coisas maiores, como por exemplo as enchentes, né? Coisas que são tormentas da natureza, opa, que nos tiram do eixo e às vezes tiram a nossa casa, tiram o nosso veículo de locomoção, tiram, inclusive, às vezes quando nós dependemos do transporte público, tiram a nossa possibilidade de pegar um transporte público. Mas aí entra a nossa confiança na divindade. Precisamos estar sempre atentos, sabendo que a espiritualidade, inclusive, conta com a nossa força-tarefa, com a nossa boa vontade, com os nossos braços para agir, mas conta também com a nossa humildade. Porque senão a gente se acha, e o pior é que quanto mais a gente se acha, mais a gente navega na vaidade, maior é o tombo. Então, que a gente se lembre que os espinhos precisam estar presentes. Às vezes, o espinho é uma doença crônica, às vezes, o espinho é uma dor crônica, que é um lembrete diário para dizer assim: ó, vai lá, a força é com você, mas só estou aqui te lembrando de que você é frágil, você é um espírito encarnado cheio de defeitos e que precisa do suporte da espiritualidade para seguir em frente. Inclusive, lembrete de que precisamos das outras pessoas, né? Nós precisamos da ajuda das outras pessoas, da colaboração das outras pessoas. Nós não somos nada sozinhos. E é isso que esse espinho simbolizou para mim. Um Sim. lembrete de que cuidado com a vaidade, cuidado com a exaltação. O pior ainda do que os outros nos exaltarem é nós cairmos na cilada de nos exaltarmos também. De achar que a gente é o top do top, né? A É. última bolacha do pacote. E isto vale para qualquer circunstância, em qualquer situação, tá? Em qualquer circunstância, em qualquer situação. Dentro da área da educação, tudo bem que você está com o pessoal um pouco mais maduro, mas assim, ah, você trabalhar com educação infantil na prefeitura de São Paulo é muito complicado, porque as pessoas se acham donas. Os mais antigos, há o absurdo deles terem o direito àquela cadeira, aquele lugar marcado. É verdade isso. Duvido não. Você entendeu? E aí, assim, você não pode sentar naquela cadeira, porque aquela cadeira é da fulana de tal, porque ela é a pessoa que chegou aqui há 30 anos atrás. Então, ela senta ali e todo mundo tem que respeitar, né? E aí, sabe, eu achei o cúmulo do absurdo isto. E aí, um dia eu cheguei lá e sentei em qualquer cadeira, né? E depois vieram me falar isto. E eu falei, jura que isso acontece? Juro. Poxa, então se eu cheguei aqui ontem, eu tenho que ficar no banheiro, na porta do banheiro, né? É mais ou menos isso. Mas aí, o que aconteceu, né? Eu falei, gente, a gente morre. Quando a gente morre, no mesmo dia você tem um substituto. No mesmo dia. Você entendeu? E aí isso aconteceu comigo, né? Uma colega veio a falecer e eu tive que pegar a sala dela. E eu falei, puxa vida. E aí todo mundo falava, é a sala da fulana, da cicrana, tal. Ela Cadê? morreu. Cadê? Ela não leva junto, sabe? Isso é
E as pessoas trazem isto muito arraigado na vida, por Hum. coisas muito bestas, muito bobas, né? Só quero completar aqui do capítulo que, assim, quando Paulo escreveu essa carta, ele já havia feito muito evangelho pelo mundo. E ele ainda sentia os efeitos deste espinho. Aí Imagina, só para gente. imagina nós, né? Então, é isso. E vamos lá ao encerramento? Vamos lá para o nosso encerramento, para a gente se lembrar da nossa posição de humildade perante a divindade, perante a lei que nos governa, essa lei que nos dá o poder de executar com muita boa vontade o melhor que nós temos, sempre sob a égide de Cristo, que possamos aproveitar esse momento de paz que invade o nosso organismo físico, recuperando as nossas células, nos dando ânimo, energia para nos transformarmos e ajudarmos a transformar esse nosso ambiente em que vivemos aqui na Terra. Que possamos mentalizar todo o nosso lar iluminado, sendo limpo, higienizado, os nossos lares, os nossos ambientes de trabalho, de estudo, ambientes que frequentamos, envolvendo os queridos do nosso coração que convivem conosco, onde quer que estejam, para que tenham um dia, uma semana produtiva junto conosco, na execução das leis divinas, para que estejamos sempre em harmonia, tentando fazer o melhor. Envolvemos assim todo o nosso bairro, toda a nossa cidade, todo o nosso estado, todo o nosso querido Brasil e todo o nosso querido globo terrestre, mentalizando Jesus, dando um abraço carinhoso no nosso planeta, para que, com a ajuda das nossas energias, das nossas vibrações, os corações doloridos, oprimidos, desesperados possam receber alento, os corpos sofridos doloridos também, sem esperança de dias melhores, que eles possam ser amparados com a nossa energia, que a nossa energia possa ajudar a levar alívio e acalento a estes corações em todas as partes do mundo, em especial regiões que se encontram em guerras, em regiões que se encontram devastadas por tormentas diversas, sejam tormentas da natureza ou sejam as tormentas causadas pelo homem, que nós possamos vibrar também por aqueles que se encontram do outro lado da vida, aqueles que já desencarnaram e que são muito ainda próximos do nosso coração, que possamos mentalizar que estejam num ambiente bom, sendo cuidados, sendo tratados, que a nossa saudade se transforme sempre em alívio a esses corações e também aos corações de quem fica, e que possamos também vibrar principalmente para aqueles que estão em sofrimento no mundo espiritual e também que estão fazendo sofrer todos os corações arraigados no mal. Que a nossa energia ajude a aliviar, ajude a despertar, ajude a transformar. Voltando aqui para a realidade dos encarnados, que possamos pensar em todos aqueles que fazem seu serviço com amor, com justiça social, que a nossa energia ajude essas pessoas a terem ainda mais ânimo para executar as suas tarefas, acreditando no seu potencial e tomando muito cuidado com a vaidade para não tropeçarem nela. Que os nossos governantes sintam essa energia chegar em suas mentes, principalmente, em seus corações, para que eles possam ouvir os seus mentores e tomarem sempre decisões pautadas no bem da população, no bem de todos. Assim, pedindo autorização a Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, Espiritualidade Amiga, damos por encerrado esse estudo na tarde de hoje, na noite de hoje, que possamos fazer da nossa semana muito, muito, muito produtivo, muito acreditando no nosso potencial, sem nos esquecermos dos espinhos que nos mostram o caminho que devemos seguir com os pés no chão. Que possamos sempre ser instrumentos da paz do Cristo a todo momento. Que assim seja e até a próxima semana. Um abraço a Até a todos. próxima.